Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre essa história envolvendo o Léo Cittadini, que voltou, à tona no Remo, mesmo depois da contratação do Diego Hernandes, o uruguaio, que na teoria chegaria para uma posição parecida, com o que vinha sendo especulado. Por exemplo, Lucas Crispim, agora o Léo Cittadini. Engraçado que ainda não tinha sido especulado ele, mas no vídeo que eu trouxe, acho que até demorei demais para postar, eu falava justamente sobre isso. Falava, por que não ir atrás do Léo Cittadini, que eu acho mais viável, que tem características parecidas com outros nomes que vêm sendo especulados. É claro, em 2025 ele não entrou em campo, então o último desempenho dele foi ainda no dia 23 de novembro do ano passado, no futebol chinês, que até que foi bem no Shanghai Port, mas ele está aí com o último ano de contrato com o Bahia e ainda não entrou em campo, então deve ficar aí encostado até o final do ano, ou um empréstimo e aí uma ida indefinitiva. O Diego Hernandes jogaria numa posição semelhante a ele? Vou comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado aí por termos passado essa marca de 69 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui agora em 70 mil. Que assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo para vocês. Então, para você concorrer, o primeiro passo é estar inscrito aqui no nosso canal e deixar seu like para sempre quando sair um vídeo novo, nós postamos em média 5, 6 vídeos por semana do Remo, você já recebe a notificação, combinado? Bom, então o Diego Hernandes aí foi contratado e a tendência de que o Remo não buscasse mais um jogador para esse setor. É claro, eu vejo ele muito mais como um ponta de fato do que, por exemplo, o Lucas Crispim poderia atuar e tudo mais. Só que já tendo o Regis, eu fiquei meio pensativo se iria contratar ainda assim mais um jogador. Por exemplo, o Diego Hernandes e o Ortiz, que foi especulado, poderiam jogar juntos? Sim, mas eles e ainda o Regis, por exemplo, eu sinceramente não vejo como muita possibilidade. Tá aqui o mapa de movimentação do Diego Hernandes nessa última campanha lá no Campeonato do Chile, o que eu acho interessante dele é o seguinte, ele pode jogar também de ponta direita, características que não tinha quando a gente vai analisar, por exemplo, o Christian Ortiz, o próprio Lucas Crispim, o Léo Cittadini, eles jogam mais como meia ou pelo lado esquerdo, ponta esquerda. O Diego Hernandes, por outro lado, poderia revezar, quem sabe cair nesse lado direito ali, que tem jogado o Pedro Rocha, poderia ser também uma alternativa, Então, analisando assim essas possibilidades, acho que o Diego Hernandes abre espaço para imaginar mais um meia e quem sabe com algumas características que o Remo já vinha buscando. Então de primeiro eu pensei, não vai ser muito possível, tanto que eu tinha deixado umas outras pautas para gravar, nem gravei. Só que aí surgindo essa especulação envolvendo o Léo Cittadini, eu vou trazer aqui também sobre essas outras possibilidades. Lembrando aqui que o Diego Hernandes estava lá no futebol do Everton, lá do Chile, somando na temporada no México e no Chile ele somou aí exatos 26 jogos, 3 gols e mais 4 assistências. Só atualizando, o Ortiz realmente foi pro América, tá? Uma coisa que eu já estava esperando, porque quando saiu aquela notícia de que ele estava rescindindo com o Sport e tal, e aí apareceu essa especulação envolvendo o América, eu já estava meio que suspeitando, Logo depois o Remo já encaminhou, a contratação de outro jogador. O próprio Marcos Braz já vinha falando, que não ia ficar esperando o jogador decidir e tudo mais. O Remo ainda estava ativo no mercado e não iria esperar essa decisão dele junto ao Sport. Lembrando que o Christian Ortiz poderia jogar como meia ou também como um ponta esquerda, tá? Seria uma alternativa aí. Mas eu acho que ele e o Diego Hernandes têm características mais parecidas e agora a especulação do Léo Cittadini, na minha opinião, muito mais como um meia de criação, mas obviamente poderia cair também pelo lado esquerdo, tá? Lembrando, o Léo Cittadini, então, igual eu falei para vocês, tem contrato até o final do ano, 31 de dezembro de 2025, com o Bahia, clube que ele assinou em 2023 e basicamente não jogou, Foram 7 jogos só em 2023, vindo do Atlético Paranaense. E aí, na temporada passada, foi emprestado para o futebol chinês e foi bem, Tudo bem, a liga chinesa não é, meu Deus, sensacional, mas ainda assim teve um bom desempenho e tá aqui o mapa de movimentação dele, voltando a ter alguns momentos parecidos com o do Atlético Paranaense, que ele caía em todos os setores do campo. Então, jogando muito mais pelo meio, só que ainda caindo pela ponta esquerda e pela ponta direita, somou 7 gols e 6 assistências, são números interessantes, Total de 13 participações em gols na temporada passada, em 34 jogos disputados. Até fiquei surpreso porque o Shanghai Port não ofereceu uma proposta de renovação com um jogador que está encostado no Bahia, não rescindiu, não está livre do mercado, tem contrato com o Bahia e não tem treinado em separado, Pelo que eu vi aqui, não foi aproveitado nessa atual temporada. Lembrando que no Atlético Paranaense o melhor momento dele foi ali, 2019, 2020, conquistou muitos títulos, Sul-Americana, conquistou também Copa do Brasil com a camisa do Atlético Paranaense, mas já vinha caindo de rendimento desde 2022, 2022, aí começa 2023, já não muito bem, e aí vai para o Bahia, onde não conseguiu também se destacar.
Lembrando, o Léo Cittadini em alguns momentos, pelo Atlético Paranaense, principalmente se você pega aqui, ó, 2022, ele jogou até um pouco mais recuado, né? 2021, por exemplo, ele só fez, se você for ver aqui, só fez um gol e uma assistência. Até o mapa de movimentação dele bem diferente em relação a 2020 para 2021. Ó, dá para ver que ele recuou um pouco mais. E é uma possibilidade. Ele poderia chegar, por exemplo, o Léo Cittadini para ser um meio campista. Não teria problema. Então você deixa um jogador de mais marcação, o Léo Cittadini e o Regis. Poderia ser bem ofensivo, mas ele já fez essa função anteriormente, podendo jogar tanto como um meia ofensivo quanto um meia central, né? Inclusive aqui no site O Gol ele mostra aqui essa sugestão. Então eu sinceramente acho que agregaria sim, porque ele pode fazer diversas funções, né? Se você olha aqui, por exemplo, o mapa de movimentação dele na China, pode jogar ele como um ponta esquerda, o Diego Hernandes pelo lado direito, o Regis e o Pedro Rocha centralizado, poderia ser uma alternativa. Pode deixar ele como segundo volante, um cara que vai ter mais liberdade, por exemplo, poderia tranquilamente também. Então um jogador bem versátil que está aí disponível no mercado. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer sobre o jogador. E aí quando a gente analisa, né, ele com o Lucas Crispim, eu acho que eles têm características de jogo parecida, só que eu vejo o Lucas Crispim mais como um ponta, tá? Inclusive aqui, ó, no desempenho dele no Brasileirão pelo Fortaleza, onde ele foi muito bem, dá pra ver que ele cai muito mais, ó, pelo lado esquerdo e tudo mais, no Guarani também. Então ele pode jogar como meia? Pode, mas eu vejo ele mais como uma opção de ponta. Infelizmente não temos os números, não, dá pra ver, né, da Tailândia, ó, pra ver também lado direito e lado esquerdo principalmente, mas ainda assim cai pelo meio, é uma alternativa. Só que aí quando você vai analisar, né, os dois têm a idade idêntica, 31, só que um vive uma fase bem melhor do que a outra. Então para o Lucas Crispim hoje deve aparecer muito mais propostas do que para o Léo Cittadini, e aí às vezes você contrata um jogador com custo bem mais alto e acaba dependendo, não compensando, né? Vai depender muito do quanto que ele vai te entregar. Vai lembrar que lá na Tailândia, então, 49 jogos, 15 gols e mais 8 assistências. Na temporada passada, né, já tinha chegado por lá, tá 1 ano e meio lá no futebol da Tailândia. Teve passagens pelo Fortaleza bem similar ao Léo Cittadini, né? Ele começa bem em 2021, depois de viver um bom momento na Série B pelo Guarani em 2020, e aí depois acaba perdendo espaço no Fortaleza até ser negociado de graça, né, quando terminou o contrato com o jogador. Vale lembrar também que esse vínculo dele lá no futebol da Tailândia vai até o final desse ano, tá? Então ele não tá, por exemplo, meu Deus, procurando clube desesperado e tal. Tem até o final do ano para depois decidir, né, um novo caminho no meio da temporada lá da Tailândia. E certamente esse contrato já esperando que, se ele for bem, aparecer uma boa proposta para em janeiro já estar em um clube aqui no Brasil. Vale lembrar que de clubes aqui no Brasil mesmo, somente o Remo e o Atlético Paranaense especularam o jogador, né? Agora a proposta de fato realmente não teve por parte do Remo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer desses nomes, né? Se você concorda, se você acha que realmente chegando o Diego Hernandes ele pode fazer outras funções, não vai atrapalhar a chegada, por exemplo, de mais um jogador nessa posição. Vou deixar para vocês aqui, ó, outras sugestões de conteúdos que já trouxemos no canal recentemente, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!